E aí, então, você se converte, tem esse encontro real com o Espírito Santo e já na sequência te acende essa chama evangelística. Assim. A onda nasce disso, né? De um desejo de compartilhar esse Jesus que te salvou. Não tínhamos nenhuma pretensão de sermos igreja. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser pastor. E era uma pretensão de ser o quê, então, no início? Era uma pretensão de ser alguma coisa para levar pessoas para Jesus. Que eu não sei o que é. E tanto é que ela, ao longo do tempo, ela foi ganhando contornos ministeriais e, posteriormente, contornos de igreja. Entendi. A gente meio que foi crescendo e vendo as roupas adequadas conforme o nosso crescimento. Entendi. Não comprou a roupa antes. Exatamente. E foi muito precioso isso, porque, de fato, nos anos iniciais da onda, essa paixão evangelística ela era efervescente no nosso coração. Então, nós sacudimos a cidade de Joinville com a pregação do evangelho. O que vocês faziam? Tudo que você pode imaginar. Enfim, tudo. Tínhamos, sei lá, vamos lá. Tínhamos a campanha da cruz, por exemplo. A gente fabricou 3 anos seguidos, enfim, uma cruz de 90 centímetros por 40 centímetros de largura. E todos os membros da onda andavam com essa cruz para onde iam, durante 21 dias. O propósito era trazer à consciência a ideia de que carregamos uma cruz espiritual da morte do ego e assim por diante. Então o cara ia pra faculdade... Com a cruz. Ia trabalhar... E aí você imagina, na última campanha foram 1.800 cruzes fabricadas. Então imagina numa cidade de médio porte, que é Joinville, com 1.800 pessoas andando com cruz. Aquilo causou estardalhaço aí no jornal da cidade, no jornal do estado, jornal impresso, jornal televisivo e assim por diante. E seu contato com esses 1.800, por exemplo, era um culto que você realizava? Era um culto. Nessa altura do campeonato já havia os cultos e os grupos pequenos já funcionando. Tinha células também, então. Debaixo da cobertura da comunidade Siloé, que é a igreja que meu pai pastoreia, nós funcionávamos, enfim, dessa maneira meio paralela à comunidade, mas já tinha essa cara de igreja. Sim. Já tinha uma cultura específica. Exatamente. E, enfim, fizemos essa campanha de cruz, fizemos campanha do Siga Jesus, vestimos, enfim, uma pessoa de Jesus e que teatrava Jesus pelo centro da cidade, e aí a gente ia seguindo em fila indiana. Você imagina lá, 1.000 pessoas seguindo Jesus em fila indiana pela cidade. 1.000 pessoas seguindo ele. Aí a gente entrava no shopping. Multiplicava uns pães ali. Fazia fila indiana seguindo Jesus no shopping, né? Então você imagina, tipo assim, tinha gente entrando e Jesus já saindo lá no shopping e todo mundo olhando, tipo, quem que são esses malucos, né? E além do que, os próprios cultos, eles eram extremamente evangelísticos, né? Completamente, enfim, era dezenas e dezenas de pessoas se rendendo a Jesus, todos os cultos. Aí fazíamos culto na praça, e os próprios grupos pequenos eles eram muito efetivos em relação a essa ação de evangelismo. Então multiplicava, tinha grupo pequeno de madrugada, qualquer horário, enfim. Vivemos de fato um período que hoje, olhando para trás e até a partir de literaturas como, por exemplo, do Jonathan Edwards, foi um período de avivamento que Deus soprou sobre nós, até porque nós não tínhamos nem maturidade, entendimento para discernir o que estava acontecendo. Para planejar aquilo, né? Também, exatamente. Né? Foi algo muito orgânico, muito espiritual e muito poderoso. E muito salvífico, né? Esse período de tempo, por exemplo, chutando aqui uma porcentagem para você entender o que eu quero dizer. Sei lá, das quase 2.000 pessoas que estavam conosco, 1.800 1.600 haviam se convertido na onda. Meu Deus. Então não era pessoas que mudaram de suas igrejas? Não, até porque as igrejas odiavam nós, né? Imagina. Então ninguém via de outras igrejas. Era pelo contrário, enfim, muita gente olhava para nós como uma seita e assim por diante, porque
Joinville, uma cidade... Eu acho que se eu visse 1000 pessoas seguindo um cara vestido de Jesus no shopping, acharia. Talvez eu acharia. Eu também acho que acharia hoje. Mas é porque a gente causou muito estardalhaço mesmo. Joinville é uma cidade muito tradicional, enfim. E de repente, isso a gente está falando em 2008, 2009. Fazendo culto com luz apagada... no louvor, roda punk rolando. Era uma coisa bem embaraçosa. Era uma coisa pra mente religiosa. Bem única. Então a gente viveu esse período de tempo, cara, muito especial. E com isso Deus foi nos amadurecendo. Sim. E fazendo-nos entender o que Ele queria de nós. E como igreja mesmo, eu enxergo a Onda Dura, que ela se tornou de fato igreja há 7 anos atrás, por assim dizer. E tem quanto tempo? 14? Temos 14 anos. Sim. E uma pergunta antes de você continuar. Como é que surgiu o nome? Porque assim, lá no início, como é que foi escolher Onda Dura, né? Eu sei o significado, uma onda que dura, né? De duração. Uma onda que não tem fim, né? Foi muito ali... no início, então com 17 anos, tava eu e mais 3 amigos na minha casa de madrugada e a gente estava sonhando com aquilo que Deus faria e assim por diante, pensando, planejando. Então nós tínhamos todo aquele sonho de, cara, vamos fazer um ambiente de culto que durante o louvor vai estar rolando skate e assim por diante, tudo mesmo? mais. E aí nós, 2 de nós éramos surfistas, 2 de nós éramos skatistas. E aí pensamos, enfim, vamos dar um nome. E aí, olhando para esse sentido mais filosófico do nome, a gente também reparava que havia uma descontinuidade da vida cristã, da vida com Deus, uma falta de perseverança, permanência e assim por diante. E aí, diante desse quadro, juntou o skate, o surf, junto com esse entendimento que precisávamos ser uma onda que não tem fim, uma onda que não acaba, uma onda que dura, e aí estabeleceu o nome Onda Dura. Que legal. Então foi lá no iniciozinho mesmo. Foi. Legal.